O presidente Lula teve um dia de várias reuniões bilaterais em Belém, como parte das preparações para a COP30. A cúpula dos chefes de Estado e governo deve começar amanhã lá na capital do Pará, que é a capital do Brasil agora, durante esse período. O principal encontro foi com a presidente de Lula, foi com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, cujo bloco apareceu por lá em Belém com metas menos ambiciosas. Reportagem de Pedro Teixeira. O encontro serviu para discutir a adesão da União Europeia ao Fundo Florestas Tropicais, proposta do Brasil que prevê recompensa financeira para países que preservem suas florestas através de um fundo de investimento global. Ursula von der Leyen e o presidente Lula também debateram as discussões para a cúpula da CELAC, que vai reunir países latinos e a União Europeia. Entre as principais preocupações, o aumento das tensões entre Estados Unidos e a Venezuela. A Comissão Europeia chega à COP30 em meio ao desafio de manter seus compromissos ambientais. Preocupações sobre o impacto econômico da nova meta climática levaram o bloco europeu a definir os novos objetivos somente nesta quarta-feira, às vésperas da COP30. O compromisso assumido é de reduzir as emissões de poluentes em 90% até 2040, na comparação com os níveis registrados em 1990. Parte da meta pode ser cumprida com a compra de créditos de carbono, o que na prática deve levar a um corte menor das emissões, de 80%. Além disso, o lançamento de um novo mercado europeu de carbono foi adiado de 2027 para 2028, após pressão de países que alegaram altos custos industriais. Os reflexos da transição verde em países expoentes do movimento, como a Alemanha, levaram a uma reflexão da população sobre a autonomia energética, especialmente depois da guerra da Ucrânia, que evidenciaram a dependência da Europa com o gás russo. Pesa também o impacto de regulamentações ambientais rigorosas aos produtores rurais, aumentando seus gastos e diminuindo a produtividade. A COP30 em Belém enfrenta um cenário geopolítico adverso, com grandes potências envolvidas na batalha tarifária e geoeconômica de Donald Trump, crítico das políticas climáticas e que não virá Belém. Dorival, vou começar por você, dado o peso específico mesmo, do bloco europeu, sobretudo nas discussões de transição climática. Os europeus são importantíssimos competidores do Brasil, sobretudo na agroindústria, mas são muito fortes e relevantes ao estabelecer regras de aceitação ou de consenso internacionais. Eles fizeram promessas de como que vão reduzir suas emissões. Agora diminuíram o alcance dessas promessas. O que isso significa para a COP30? Bem, para a COP30 como um todo, né, pensando globalmente, reduz as ambições numa diplomacia ambiental na qual a ambição de cada um serve de incentivo ou, nesse caso, de desestímulo à adoção pelos outros países de metas ambiciosas também, porque o ponto-chave é a competitividade da indústria de cada país. Inclusive, isso foi mencionado no documento hoje da União Europeia, e Polônia, Eslováquia e Hungria reclamaram muito exatamente disso, que as suas indústrias e seus setores produtivos, também a agricultura, teriam dificuldade de cumprir essa meta de 90% de redução das emissões dos gases de efeito estufa até 2040 e de 66,25% a 72,5% até 2035. Apesar da resistência desses três países, foi aprovado porque era necessária a aprovação de, no mínimo, 15 dos 27 países da União Europeia. Agora, especificamente para o Brasil, tem uma coisa boa aí, que eles adotaram a visão de que podem
mitigar 5% das emissões, né? Então, são 90% das emissões, 85% tem de ser redução mesmo de emissões e 5% pode ser por meio de crédito de carbono. E o Brasil é um grande fornecedor potencial e real de créditos de carbono, tanto pela conservação da Amazônia, que é o REDD+, quanto também por duas outras frentes que estão ganhando força agora, que é o reflorestamento, chamado de ARR, e a agricultura de baixo carbono, que é o ALM. O Brasil é potencialmente uma potência nessas frentes todas e, por isso, pode ocupar esse espaço de vender 5% das emissões de crédito de carbono para mitigar as emissões da União Europeia. É como se a gente economizasse por eles, na verdade, nesses 5%. Isso que eles aprovassem, desde que a gente consiga fazer a lição de casa e regular esse mercado. Caio, o Lorival acaba de dizer que impacto tem sobre a COP30 em termos de ambições com as quais os países e os blocos se apresentam para essa conferência. As do Brasil, ao julgar pelo que o Brasil tem colocado como plano de trabalho na COP30, são as mesmas. Obter um fundo extraordinariamente bem nutrido, que os países ricos deveriam bancar, e, ao mesmo tempo, impor uma série de medidas de taxação internacionais, de bens de luxo, de aviões, dos super ricos, cuja articulação política vai depender do quê? Bom, vamos lá, William. Essa reunião, todos esses dois pontos aí que você está colocando, começarão a ser discutidos de fato amanhã nessa cúpula dos líderes, né? Que ocorre quinta e sexta-feira. O primeiro discurso é do Brasil e depois todos os mais de 50 chefes de Estado que estão aqui em Belém vão colocar na mesa. As articulações em si, do ponto de vista técnico, começam a partir do domingo, segunda-feira, mas a ideia dessa cúpula dos líderes amanhã é justamente impulsionar esses debates justamente que você coloca. Eu separaria o que você pergunta em dois pontos. A taxação, essa CPMF global, é na verdade um documento que foi apresentado hoje pela presidência da COP, embaixador André Corrêa do Lago, junto com a presidência da COP de Baku, justamente para apresentar um roteiro para sair dos 300 bilhões de dólares da COP de Baku para 1,3 trilhão de dólares de financiamento climático e como chegar a esse ponto. Eu diria que essa rota, esse mapa Baku-Belém, né, como ele é chamado, ele é um pouco mais difícil de ser atingido porque demanda uma negociação coletiva no qual principalmente os conflitos geopolíticos no mundo hoje impactam diretamente. É uma COP, a gente sente isso aqui quando conversamos com os diplomatas brasileiros, com as autoridades brasileiras, uma COP muito impactada pelo contexto geopolítico mundial, esse ambiente de desordem da ordem internacional do pós-guerra, impactando diretamente aqui, né? A Europa, que vocês estavam citando, né? O nosso VT aí do Pedro Teixeira menciona isso, a Europa hoje está pondo dinheiro mais na militarização das suas tropas, dos seus exércitos, do que no clima. Aí está uma dificuldade. Donald Trump, Estados Unidos, né, com 11%, 12%, 13% das emissões de carbono, não está aqui representado. Então tem um contexto muito difícil de se chegar a esse 1,3 tri. Do ponto de vista brasileiro, eu separaria o fundo que você cita, William, o TFFF. Eu vejo ele como o principal termômetro da taxa de sucesso ou fracasso do Brasil na COP. O Brasil quer que esses países que estão aqui em Belém coloquem 25 bilhões de dólares nele, de entrada, mas até agora só o Brasil colocou 1 bilhão, tem mais a promessa de mais 1 bilhão da Indonésia e o resto tudo é uma interrogação. Amanhã esse fundo vai ser apresentado para essas lideranças, mas tem uma dificuldade também de conseguir trazer esses recursos para esse TFFF, essa sigla que é muito importante a gente ter em mente, porque ela mede essa taxa de sucesso ou fracasso político. Ou seja, é uma COP muito influenciada pela geopolítica e todas as dificuldades aqui presentes, tanto no financiamento de 1,3 tri, quanto na capacidade dos países e do Brasil de angariar recursos para o TFFF, estão presentes aqui nesse debate. Não será fácil para o Brasil, para a presidência da COP, atingir esses objetivos. Puseram a ambição, então, lá em cima, Lorival. Porque, como diz o Caio,
se a régua usada para medir fracasso ou sucesso é a da grana, eu cobri desde a Rio 92, a mãe de todas as COPs, que outro sempre foi essa demanda, sobretudo de países emergentes, subdesenvolvidos, terceiro mundo, como chamava naquela época, agora não é mais elegante falar isso. Mas sempre a demanda foi dinheiro, nunca se materializou. Mas voltando a outro ponto que o Caio acabou de levantar, Lorival, que é o do impacto das, digamos, da migração dos eixos da geopolítica. A energia agora como segurança nacional, custe o que custar, e as discussões sobre transição são muito relevantes para o futuro do planeta. Mas estão no centro das discussões? Sim, a energia está no centro da geoeconomia, né? E agora os Estados Unidos podem adotar sanções secundárias, né? Estão adotando sanções secundárias contra empresas e países que fazem negócios com grandes estatais dos combustíveis fósseis da Rússia. E isso faz parte, né, não só de uma tentativa de pressionar a Rússia por parte do presidente Trump, mas também de ganhar mercados, né, para o petróleo, para o petróleo e para o gás liquefeito dos Estados Unidos, né? Então tem esse jogo, e aí estamos falando de combustíveis fósseis, e o mundo está sedento de energia, principalmente por causa da inteligência artificial, novas demandas que surgem e que requerem mais energia. Mas, por outro lado, não é só a energia fóssil que está crescendo, a energia renovável também está crescendo, né? E proporcionalmente mais até do que a energia fóssil. Então, está aumentando dentro da matriz energética mundial, está aumentando a presença da energia eólica e também da energia solar, e está despontando aí também o hidrogênio verde, cuja eletrólise é feito com energia renovável, e as baterias elétricas estão cada vez mais potentes. Existem obstáculos no caminho, existem problemas. A China gera a sua energia elétrica para os carros não poluentes, principalmente com carvão, que é altamente poluente. A Índia está muito tímida ainda nas suas metas também. Há muitos problemas pela frente, sim. A Alemanha abandonou a energia nuclear, né, por causa, foi a Angela Merkel, naquele momento, em 2011, quando teve aquele acidente de Fukushima, no Japão, e isso fez com que a Alemanha demandasse mais ainda fontes de combustíveis fósseis, né? E, claro, como a gente vem falando, a guerra na Ucrânia também, as sanções que a Europa adotou. Então, é um quadro bastante complexo, sim, mas a tecnologia das fontes eólicas e da fonte eólica e fonte solar está avançando e está barateando essa fonte de energia, de maneira que essa substituição ela não é na velocidade que os cientistas gostariam que ela fosse para reduzir as emissões, mas ela está acontecendo, sim. Caio, voltando ao seu ponto, quando você descreve que tipo de propostas que o Brasil leva à mesa no início da conferência amanhã, o que a nossa diplomacia considera, no fundo, prático e alcançável? William, aqui e a própria Itamaraty, a própria diplomacia brasileira, eles têm transformado essas dificuldades geopolíticas que existem, de fato, em uma COP da implementação, né? Ou seja, diante das dificuldades de cada país e de todo o coletivo dos países presentes aqui na COP de chegar a um consenso, lembrando que todas as decisões são por consenso de 197 delegações, diante dessas dificuldades ocasionadas pelo contexto geopolítico mundial, que seja uma COP da implementação, uma COP do mutirão, né? Mutirão é uma palavra que o presidente da COP, André Corrêa do Lago, tem colocado bastante, que é o quê? Chega de discutir
chega de negociar, temos muitas diferenças, é difícil avançar em negociações, o que foi para ser negociado já foi negociado no Acordo de Paris, muito embora as NDCs estejam aquém do que nós queríamos, vamos implementar, vamos pôr na prática ações que sejam economicamente e ambientalmente sustentável. E isso ajuda a entender por que essa COP aqui de Belém, ela difere principalmente das 3 últimas COPs que foram realizadas em países autoritários. Essa COP aqui tem uma presença do setor privado muito intensa, tem uma presença de movimentos sociais e de ONGs muito intensa e tem uma cabeça, vamos dizer assim, tanto o embaixador André Corrêa do Lago, como o Palácio do Planalto, como Itamaraty, defendendo que seja uma COP para implementar ações, para concretizar ações. Então a gente circula por aqui, nós conversando com quem estará nos debates, principalmente na Blue Zone, que é ali o ambiente para as negociações, uma defesa muito enfática de apresentação de soluções concretas, ou seja, que migre dessas COPs com avanços lentos e com dificuldades cada vez maior para chegar a consensos diante do contexto geopolítico internacional, para que seja uma COP de ações concretas, né, de defesa de ações concretas, e aí se encaixa o tal do TFFF, formulado no Ministério do Meio Ambiente, arquitetado pelo Ministério da Fazenda e vendido ao mundo pelo Ministério das Relações Exteriores, se consolidando aí como a grande aposta do Brasil. Olha, tem um fundo aqui, a gente não quer doação, a gente quer investimento. Então o sujeito ou o país investe, tem uma taxa de retorno e isso ajuda a manter principalmente florestas em pé. É uma aposta, o TFFF é um símbolo do que se planeja o governo brasileiro e a diplomacia brasileira para essa COP, porque é algo concreto no qual os países podem investir e ter algum retorno. Mas, como eu disse, a meta de 25 bilhões, até agora, tem 2 bilhões de dólares assegurados.